Hello, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ismi do Estúdio Ismi e hoje eu vim mostrar pra vocês como é que eu faço o corte de lamicote na minha Bannercut, mas você consegue também adaptar para outras máquinas. É só você entender o processo, como que funciona, que você consegue ali reajustar, né? Só pensar na lógica e reajustar para sua máquina, ó. O corte fica bem certinho. Aqui eu tô usando o lamicote 250 gramas da Masterprint, tá? Mas aí você pode adaptar também, caso você use um lamicote mais fino, você pode colocar para passar menos vezes, enfim, aí você precisa adaptar a sua realidade, a configuração da sua máquina, enfim, gente. Mas ó, fica bem perfeitinho o corte, ele não fica repuxado, né, amassadinho, ou fica com aqueles detalhezinhos branquinhos aqui. Fica um corte bem limpo. E é isso, gente. Agora, vamos cortar? Aqui dentro do Sigmaster, ó, eu já tenho a arte que eu vou cortar no lamicote. Então, é essa parte aqui, ó. Ele tá, ó, eu já agrupei, né? Então, ele já tá aqui agrupadinho. Só tá agrupado, gente, ó. Então, se eu vier desagrupar tudo, ele só tá uma vez aqui, ó, né? Então, eu vou selecionar o que eu vou cortar. Eu vou agrupar toda essa arte aqui e eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V, ó. Então, eu vou deixar ele 3 vezes aqui, tá? Então, vai ter, ó, 3 partezinhas iguais sobrepostas no mesmo lugar. Então, só dá Ctrl C, Ctrl V, que ele vai copiar e colar em cima uma da arte, né? Tudo em cima. Então, eu vou selecionar aqui para poder selecionar as 3 camadas. Antes que eu me esqueça, gente, eu também, é que eu já fiz isso, tá? Eu vou selecionar o que eu quero cortar. Vocês vão vir aqui na lateralzinha, ó, e vai ter aqui essas configuração aqui do que você quer fazer. Então, esse primeiro aqui, o Cut Contour, eu vou cortar a minha arte. Aqui é para vinco e aqui para meio corte. Como eu quero fazer o corte, eu vou deixar aqui no primeiro, tá? Então, aqui vai ficar azulzinho, ó. Se eu colocar em qualquer outro, ele vai mudar a cor, mas como eu quero fazer o corte total, eu vou deixar aqui nesse primeiro. Eu vou vir aqui, ó, nessa partezinha aqui dessa lâmina. Aqui, ó, ele tava selecionado só aquelas partezinhas ali que eu quero cortar no lamicote. Eu vou vir aqui e aqui no corte, gente, eu vou colocar um corte de 36, tá? Então, por exemplo, um corte normal que eu corto num papel 230 gramas da lâmina do jeito que eu coloquei, do jeito que tá hoje, porque isso pode variar, tá? Dependendo da configuração, da exposição da sua lâmina, dependendo se a sua lâmina tá nova ou se tá velha. Eu sempre aconselho, gente, a fazer o corte do lamicote com uma lâmina nova, com uma lâmina boa, para ela não ter perigo ali de acabar arranhando, né, estragando ali o corte e o corte ficar bem perfeito. Então, a minha configuração, gente, para um papel normal de 230 gramas, eu uso uma média de 50, a força aqui, ó, de pressão de 50, tá? Aqui em velocidade eu sempre deixo, independente do que for cortar, isso aqui eu deixo em 450 e eu não mexo na velocidade. Agora aqui na pressão eu vou deixar em 36, então é uma pressão bem mais baixa, né? Pra gente não precisar estragar na hora do corte, ele forçar muito ali, porque o lamicote é bem mais levinho, né? Então ali, isso aqui, gente, vocês vão ter que testar, tá? Não adianta eu passar exatamente, isso aqui é uma base, mas dependendo do corte da sua lâmina, de qual gramatura que você tá usando, igual o meu lamicote é de 250 gramas. Se o seu lamicote for de 180, você não vai precisar dessa força, ou você também não vai precisar de colocar 3 camadas de corte, você pode colocar só 2. Isso aqui é o jeito que eu faço, tá? Então eu venho aqui, coloco assim e agora eu posso vir aqui pro corte. Aqui com o lamicote já posicionado na máquina, gente, eu coloquei ele numa base própria, que veio na minha Bannercut mesmo, tá? Aqui o meu lamicote de 250 gramas, então é um pouquinho mais grossinho. E aqui na minha lâmina, eu coloquei uma lâmina de 45 graus, que é a lâmina tradicional, ó. Se vai dar pra enxergar, é uma lâmina básica tradicional que vem... Esse aqui é do AliExpress, tá? Mas tem na própria Bannercut, quando vem, ela vem uma lâmina assim, de 45 graus. E aí a exposição dela, ó, eu deixo só a beiradinha pra fora. Então ela fica só uma pontinha pra fora exposta. Aqui é difícil dar uma configuração pra vocês, porque pode variar, né? Dependendo da exposição da sua lâmina e coisa e tal. Então é bom testar antes, mas ela vai ficar, basicamente, gente, quando ela começa o ângulo, ela vai ficar aqui embaixo, ó, tá vendo? Que o ângulo dela, onde começa, tá aqui bem na basezinha aqui.
E eu vou usar essa exposição de lâmina, tá? Vou travar aqui a lâmina e vou liberar o corte. Ó, o corte tá pronto e tá vendo que ele fica com um corte bem perfeitinho? Porque a gente vai cortando aos poucos, não corta com uma pressão muito forte, ó. Aí não danifica muito o lamicote, ó. Fica bem certinho o corte. Aqui, na minha base, a minha base é velha, tá? Essa base aqui é a base que veio com a Banner Cut, então ela tá bem desgastada e ela tá envergada, ó, tá vendo? Que as bordas dela estão bem envergadas, então é uma base que já tá precisando de substituição. Por isso, ó, que ele fez o risco ali, então toma cuidado. Se a sua base tiver igual a minha, você tem que tomar mais cuidado. E você viu que algumas partes eu precisei segurar para baixar ela, porque, ó, ela enverga para cima. Então, aí corre o risco, ó, de acontecer o que aconteceu aqui comigo, ó, tá vendo? Que ele riscou em cima do lamicote. Então, essa parte aqui e o nome eu vou precisar recortar, porque acabou danificando ali o lamicote. Mas se você tiver com uma base nova, uma base bem retinha, daí não tem o problema de acontecer a mesma coisa que aconteceu com a minha. Eu refiz o corte, ó, tá vendo? Que agora ficou bem certinho ali. Isso aqui, gente, é marca do próprio lamicote, tá? Então não é que tá arriscado, não. E aí, aqui, gente, nesse trechinho aqui, a cola tá mais forte, porque aqui eu não uso tanto, ó, tá vendo? Que a cola, ó, tá bem forte. Então eu gosto de usar uma espátula assim, ó. Eu vou colocando embaixo e eu vou soltando da base. Corte prontinho, gente. Ele ficou assim, ó. Ele ficou com um corte bem perfeitinho, ó. Não fica mais com aqueles detalhezinhos brancos aqui, sabe? Quando eu danificado aqui, o corte fica bem certinho. Na Cricut, gente, por isso que eu falo que dá pra fazer adaptação para outras máquinas, eu uso essa mesma lógica. Então, dentro da Cricut, eu criei uma configuração lamicote 250 gramas, e aí eu coloquei para fazer repetição de lâmina, né, de corte, 3 vezes, e eu coloquei a menor força que tem dentro da máquina. Se eu não me engano, gente, eu acho que entre 70 e 100 a força, mas é a menor que tem. E aí eu coloco para ele repetir 3 vezes o corte, e eu criei essa configuração. Então quando eu entro sempre para fazer o corte, eu só clico ali na configuração e já tá pronto. Não é igual na Banner Cut, né, que aí você tem que dar uma olhadinha na exposição e rever, porque depende muito de como que tá a lâmina. Mas, ó, fica bem certinho. Eu também cortei, ó, as outras partezinhas. Tá vendo aqui que geralmente fica com mais detalhezinho difícil, né? Porque é muito cortezinho, ó. Ele ficou bem certinho também o corte, ó. E aí, as letras ali, eu refiz o corte. Já comecei a montar, ó. Eu refiz o corte. E esse aqui que ficou danificado, ó, bem na beiradinha ficou o risquinho, eu vou usar pra dar o acabamento na parte de trás aqui do nome. Mas é isso, gente. É só você entender como é que funciona essa lógica e você consegue adaptar para outras máquinas. Então, coloca uma força menor na hora de fazer o corte e faz ele repetir várias vezes, né? De 2 a 3 vezes, dependendo da sua máquina. Você também pode fazer variações, por exemplo, aumentar um pouquinho a força e repetir menos vezes, ou colocar a lâmina, aumentar um pouquinho a força e se a sua lâmina tiver um pouquinho mais para dentro. Então, podem haver variações, tá? Porque é um ajuste muito fino, principalmente a exposição da lâmina ali. É muito difícil vocês conseguirem colocar exatamente do jeito que eu coloquei, mas é só para vocês entenderem. Então, tenta assim, faz o teste de uma peça pequena, para você ver se funciona, e depois aí você me conta aqui embaixo se deu certo ou não. E é isso, gente. Espero muito que tenham gostado. Eu espero que vocês façam, que eu tenha ajudado e inspirado vocês de alguma forma. E é isso. Beijo. Tchau.